Você já parou para pensar no que realmente é a gravidade? Essa força invisível que nos mantém firmemente ancorados ao chão, que faz com que a água escorra pelas montanhas e que as estrelas dancem em suas órbitas no vasto universo. A gravidade é uma das forças fundamentais da natureza, mas sua essência ainda provoca questionamentos e fascínio. Vamos começar pela definição básica. A gravidade é a força de atração que existe entre dois corpos com massa. Quanto maior a massa de um objeto, maior será a sua atração gravitacional. Por exemplo, a Terra, sendo um corpo massivo, exerce uma força gravitacional que não apenas nos puxa para baixo, mas também mantém a Lua em órbita ao seu redor. Imagine a gravidade como um ímã colossal onde a força de atração segura tudo em seu lugar, criando uma dança cósmica que se repete há bilhões de anos. A importância da gravidade na física moderna não pode ser subestimada. Desde os tempos de Johann Kepler, que estudou o movimento dos planetas, até as teorias revolucionárias de Einstein, que expandiram nossa compreensão do espaço e do tempo, a gravidade sempre foi um tema central. Einstein, por exemplo, propôs que a gravidade não é apenas uma força, mas uma curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa. Isso significa que, quando observamos a gravidade, na verdade estamos percebendo como objetos massivos moldam o tecido do universo ao nosso redor. Agora você pode estar se perguntando como isso se relaciona com o nosso cotidiano. A gravidade está presente em cada aspecto da nossa vida. Quando você derruba uma caneta, ela cai. Quando pula, sente a força da gravidade puxando você de volta ao solo. Mesmo ações tão simples quanto beber água ou caminhar dependem dessa força fundamental. Se a gravidade não existisse, a água não teria direção e nós flutuaríamos sem rumo, como astronautas em um ambiente sem peso. Além disso, a gravidade influencia fenômenos naturais, como as marés do oceano, que são causadas pela atração gravitacional da Lua. Imagine as ondas do mar como um grande lençol que se levanta e abaixa em um ritmo constante, graças à força da gravidade. Esse fenômeno não é apenas fascinante, mas também vital para a vida marinha e os ecossistemas costeiros. Agora que entendemos a gravidade de forma básica, vamos explorar como a percepção da gravidade evoluiu ao longo da história. É interessante perceber que, embora essa força esteja conosco desde sempre, a maneira como a compreendemos mudou drasticamente. Ao longo dos séculos, filósofos, cientistas e pensadores tentaram decifrar esse mistério, levando-nos a uma jornada de descobertas que moldaram o entendimento humano sobre o cosmos. Prepare-se para entrar nesse fascinante universo de ideias e teorias que desafiam nossa percepção e ampliam nossos horizontes. Desde a antiguidade, a humanidade se questiona sobre a natureza da gravidade. Essa força invisível que parece puxar tudo para o chão sempre intrigou os pensadores do passado. Imagine por um momento as mentes curiosas da Grécia Antiga observando como as folhas caem das árvores e as pedras rolam morro abaixo. O que poderia estar por trás desse fenômeno? Esses questionamentos nos levam às primeiras concepções de gravidade, onde a observação e a filosofia se entrelaçavam em busca de respostas. Na Grécia Antiga, Aristóteles foi um dos primeiros a tentar explicar esse mistério. Para ele, a gravidade era uma propriedade dos objetos com base em sua composição. Ele acreditava que os corpos pesados, como as pedras, tinham uma tendência natural de se moverem para baixo, enquanto os leves, como o fogo, subiam. A visão aristotélica era quase poética. Os elementos buscavam seus lugares naturais no cosmos. Essa ideia de hierarquia dos elementos formou a base do pensamento ocidental durante séculos, mas também limitou a compreensão da gravidade. Imagine uma balança onde a terra e a água estão em um lado, pesadas e firmes, enquanto o fogo e o ar flutuam no outro. Essa metáfora ilustra como Aristóteles via o mundo, uma dança entre forças opostas, mas ainda assim sem um entendimento claro do que realmente regia essa interação. As ideias de Aristóteles dominaram o pensamento por mais de 1000 anos, criando um paradigma que, embora fascinante, não explicava completamente a complexidade do universo. Foi somente no Renascimento que a visão começou a mudar. Galileu Galilei, um verdadeiro revolucionário do pensamento, desafiou as noções estabelecidas. Ele conduziu experimentos audaciosos como deixar cair esferas de diferentes pesos de uma torre. Os resultados foram surpreendentes.
Ambos os objetos atingiam o solo ao mesmo tempo, desafiando a lógica aristotélica. Galileu propôs que a gravidade era uma aceleração comum, não uma propriedade dos objetos. Ele introduziu a ideia de que todos os corpos, independentemente de seu peso, são afetados pela mesma força, como se fossem marionetes em um fio invisível. Este novo entendimento começou a abrir portas para novas perguntas, mas a verdadeira revolução na compreensão da gravidade veio com Sir Isaac Newton. Com a publicação de sua obra-prima, Os Principia Mathematica, em 1692, Newton apresentou uma nova perspectiva, uma fórmula matemática que descrevia a gravidade como uma força universal. Ele falou sobre a atração entre os corpos como se cada massa fosse um ímã puxando outras massas em sua direção. Imagine isso. O mesmo princípio que faz uma maçã cair de uma árvore é o que mantém a Lua em órbita ao redor da Terra. A visão de Newton transformou a gravidade em algo mensurável. Através de suas equações, ele mostrou que a força gravitacional entre dois objetos depende de suas massas e da distância entre eles. Era como se ele tivesse colocado a gravidade sob um microscópio, revelando os segredos que antes eram invisíveis a olho nu. No entanto, mesmo com essa nova luz lançada sobre o assunto, muitas perguntas ainda pairavam no ar. Por que a gravidade age dessa forma? O que realmente a causa? Essas indagações levaram a um aprofundamento nas pesquisas sobre a gravidade, mas também abriram um abismo de mistérios. A transição da visão aristotélica para a nova perspectiva de Galileu e Newton não apenas redefiniu a gravidade, mas também estabeleceu as bases para a física moderna. A partir desse ponto, a gravidade não era mais apenas um conceito filosófico. Tornou-se um campo de estudo rigoroso que desafiava os limites do conhecimento humano. Com a contribuição de Newton, a gravidade passou a ser entendida de forma matemática, mas ainda restavam muitas perguntas. O que exatamente mantém os planetas em suas órbitas? E por que algumas partículas subatômicas parecem desafiar as regras da gravidade? Essas questões aguçam a curiosidade e continuam a instigar cientistas e estudiosos até hoje. Ao olharmos para o céu noturno e admirarmos as estrelas, somos lembrados de que a jornada do entendimento da gravidade está longe de acabar. Cada nova descoberta pode ser uma chave para abrir portas que até agora permanecem fechadas. E assim, a história da gravidade se desenrola, cheia de reviravoltas e descobertas. Se você está gostando dessa exploração fascinante, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like no vídeo agora mesmo, antes de esquecer. É uma maneira de apoiar nossa jornada juntos pelo conhecimento e lembre-se, você pode sempre se desfazer da inscrição se não estiver satisfeito. Vamos continuar essa aventura. Você sabia que a gravidade pode ser descrita por uma fórmula simples? Essa afirmação pode parecer surpreendente, mas foi exatamente isso que Isaac Newton fez no século XVII. Ele apresentou ao mundo a lei da gravitação universal, um conceito que não só mudou a forma como entendemos a gravidade, mas também revolucionou toda a física. Imagine por um momento o cosmos como um grande baile, onde todos os corpos celestes dançam em uma coreografia perfeitamente orquestrada, e a gravidade é o maestro que rege essa dança. A lei da gravitação universal de Newton afirma que dois corpos qualquer se atraem com uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Em termos mais simples, quanto maior a massa de um objeto, maior será a força gravitacional que ele exerce, e quanto mais distantes estiverem esses objetos, menor será essa força. A fórmula expressa como F igual a G vezes M1 vezes M2 sobre R ao quadrado traz uma simplicidade impressionante para um fenômeno tão complexo. Ao apresentar essa lei, Newton não apenas ofereceu um novo entendimento sobre como os planetas orbitam as estrelas ou como a maçã cai da árvore. Ele estabeleceu um alicerce que permitiu aos cientistas posteriores explorar o universo de maneiras que antes eram impensáveis. Pense em como um artista utiliza a paleta de cores para criar uma obra-prima. Da mesma forma, a fórmula de Newton deu aos cientistas uma nova ferramenta para explorar o vasto e misterioso céu noturno. Entretanto, apesar de sua eficácia e da elegância da fórmula, a teoria de Newton não explicava tudo. Por exemplo, ela não conseguia explicar o movimento dos planetas de forma precisa, especialmente Mercúrio.
Os astrônomos começaram a notar que a órbita desse planeta apresentava uma pequena anomalia, algo que não se encaixava nas previsões feitas pela lei da gravitação universal. Essa descoberta foi como um pequeno furo em uma balança bem calibrada. Algo estava fora de lugar. Além disso, a lei da gravitação universal não levava em consideração os efeitos da relatividade. Imagine uma rede complexa de cordas que se entrelaçam. Cada corda representa uma força gravitacional e quando um corpo massivo, como o Sol, está presente, ele deforma essa rede, criando ondulações que afetam a trajetória de outros corpos. Essa era a lacuna que a física clássica de Newton não conseguia preencher. Com o passar do tempo, novas ideias começaram a surgir, desafiando os fundamentos da gravitação newtoniana. Cientistas como Albert Einstein começaram a questionar o que realmente sabemos sobre a gravidade. A partir dessa inquietação, surgiram novas teorias que iriam expandir nosso entendimento do cosmos, levando-nos a um novo patamar de conhecimento. A busca pela compreensão da gravidade se tornaria uma jornada repleta de descobertas emocionantes e desafiadoras. E aqui está uma pergunta para você. Como você acha que a transição da teoria de Newton para as novas ideias influenciou a forma como vemos o universo hoje? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, pois às vezes as melhores respostas vêm de vocês, a audiência. À medida que avançamos nesta narrativa, continue conosco enquanto exploramos essas novas teorias que emergiram e como elas mudaram nossa percepção do espaço e do tempo. É um convite para refletirmos juntos sobre os mistérios do universo que ainda estão por ser desvendados. O que acontece quando a gravidade encontra a relatividade? Essa pergunta pode parecer um enigma, mas é exatamente o que a teoria da relatividade de Albert Einstein nos ajuda a entender. Imagine o espaço-tempo como uma grande rede elástica, onde cada objeto com massa faz essa rede se curvar. É essa curvatura que sentimos como gravidade. Ao invés de pensar na gravidade como uma força invisível puxando objetos uns para os outros, a nova perspectiva de Einstein revela que a gravidade é, na verdade, uma consequência da geometria do espaço e do tempo. A teoria da relatividade proposta por Einstein em 1905 revolucionou nossa compreensão do universo. Antes dele, a visão clássica de Isaac Newton dominava, onde a gravidade era uma força que agia à distância. Mas Einstein trouxe uma nova luz ao assunto, mostrando que o espaço e o tempo não são entidades separadas, mas sim entrelaçadas em uma única estrutura chamada espaço-tempo. Para ilustrar isso, podemos imaginar um trampolim. Quando você coloca uma bola pesada no centro, a superfície do trampolim se curva. Se você em seguida rolar uma bolinha de gude nas bordas, ela seguirá o caminho da curvatura, sendo atraída para a bola maior. Isso é o que acontece no cosmos. Planetas, estrelas e até mesmo galáxias não estão apenas flutuando no espaço, mas navegando pelas curvas do espaço-tempo. Um dos conceitos mais fascinantes introduzidos por Einstein é o princípio da equivalência. Esse princípio nos diz que não há diferença percebida entre estar em um campo gravitacional e estar acelerando em um espaço sem gravidade. Em outras palavras, se você está dentro de um elevador que está caindo livremente, não consegue sentir seu próprio peso. Essa ideia desafiou a forma como pensamos sobre força e movimento. O que parece ser uma força atuando sobre nós, na verdade, pode ser apenas a curvatura do espaço-tempo moldando nossa experiência. As implicações dessa teoria são vastas e profundas. Por exemplo, um dos efeitos mais notáveis da relatividade é a dilatação do tempo. Imagine dois gêmeos, um deles viajando pelo espaço a uma velocidade próxima à da luz, enquanto o outro permanece na Terra. Quando o gêmeo viajante retorna, ele descobrirá que envelheceu menos do que o gêmeo que ficou em casa. Isso não é uma ficção científica, é um fenômeno real previsto pela relatividade. A dilatação do tempo significa que o tempo não é uma constante universal, mas algo maleável, dependendo da velocidade e da gravidade. Com a relatividade, a gravidade se torna uma questão de geometria, não de força. Isso transforma nossa visão do universo. Planetas não orbitam o Sol devido a uma força invisível, mas porque estão seguindo o caminho mais natural dentro da curvatura do espaço-tempo criada pela massa do Sol. Imagine uma dança cósmica, onde cada corpo celeste é um dançarino, movendo-se harmoniosamente não por ordem, mas pela própria natureza da música do universo. Esses novos entendimentos abriram portas para inúmeras descobertas.
Com a relatividade, podemos prever a existência de buracos negros, regiões do espaço onde a curvatura do espaço-tempo é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. E que tal as ondas gravitacionais? Essas perturbações no tecido do espaço-tempo foram detectadas pela primeira vez em 2014, confirmando ainda mais a genialidade de Einstein. As ondas gravitacionais são como ondulações em uma superfície de água, causadas por eventos cataclísmicos como a fusão de buracos negros. Diante de tudo isso, somos convidados a refletir. Como essas novas perspectivas sobre a gravidade e o espaço-tempo mudaram nossa percepção do universo? As teorias de Einstein não são apenas complexidades matemáticas, elas nos oferecem uma nova lente para observar o cosmos e nosso lugar nele. Se você está gostando dessa jornada pela história das ideias que moldaram nossa compreensão do universo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like agora mesmo, antes que você esqueça. Lembre-se, você sempre pode se desinscrever se não gostar, mas tenho certeza de que você vai querer continuar explorando esses mistérios conosco. Vamos juntos desvendar os segredos que ainda estão por vir. Você sabia que a gravidade pode afetar o tempo? É verdade. Essa ideia pode parecer estranha à primeira vista, mas quando mergulhamos no mundo da física, percebemos que essas duas forças estão entrelaçadas de maneiras fascinantes. A gravidade não é apenas uma força que mantém os planetas em órbita ao redor do Sol. Ela também tem um papel crucial na passagem do tempo. Vamos desvendar esse mistério juntos. Imagine que você está em um elevador descendo rapidamente. À medida que ele se aproxima do chão, você sente uma pressão crescente em seu corpo. Isso acontece porque a gravidade está puxando você com mais força. Agora, pense em um exemplo ainda mais intrigante. Quanto mais próximo você estiver de um objeto massivo, como a Terra, mais devagar o tempo passa para você em comparação a alguém que está longe desse objeto. Essa é a essência da teoria da relatividade de Einstein, que nos mostra que o tempo não é uma constante, mas sim algo maleável. Um exemplo prático dessa relação entre gravidade e tempo pode ser encontrado nos satélites do Sistema de Posicionamento Global, conhecidos como GPS. Esses satélites estão posicionados a cerca de 20 mil quilômetros acima da superfície da Terra. Por estarem em uma região onde a gravidade é ligeiramente menor do que na superfície, os relógios a bordo desses satélites funcionam um pouco mais rápido do que os relógios que temos aqui embaixo. Se não ajustássemos esses tempos, os erros nas medições de localização seriam significativos, levando a desvios de até 10 km em um único dia. Isso demonstra como a gravidade, mesmo em pequenas variações, pode ter um impacto profundo em nosso cotidiano. Agora vamos pensar em como a gravidade influencia a estrutura do universo. As galáxias, as estrelas e até mesmo os buracos negros são moldados pela gravidade. Pense na gravidade como um grande tecelão entrelaçando os fios do universo em um padrão complexo. Quando um objeto massivo se forma, ele cria uma depressão no tecido do espaço-tempo. Essa depressão não só atrai outros objetos, mas também altera a forma como o tempo flui. Neste cenário, um observador que se aproxima de um buraco negro, por exemplo, perceberia que o tempo passa mais lentamente para ele em comparação a alguém que está longe desse buraco negro. Esse fenômeno é conhecido como dilatação do tempo gravitacional. Essa relação entre gravidade e tempo é mais do que uma curiosidade científica. Ela nos ajuda a entender como o universo funciona em níveis profundos. Sem essa compreensão, muitas das teorias que temos sobre a formação de estrelas e galáxias seriam incompletas. Cada movimento de um corpo celeste, cada interação entre as forças gravitacionais, está intrinsecamente ligado à passagem do tempo. Agora que entendemos a conexão entre gravidade e tempo, vamos explorar fenômenos mais exóticos relacionados à gravidade. Você já se perguntou o que acontece com o tempo em torno de um buraco negro ou como a gravidade poderia ser manipulada em cenários futuristas? Essas perguntas nos levam a reflexões profundas sobre o destino do universo e nossa própria existência dentro dele. E falando em reflexões, eu adoraria saber o que você pensa sobre essa relação fascinante entre gravidade e tempo. Já tinha parado para pensar nisso? Deixe suas ideias nos comentários. Muitas vezes, as melhores respostas vêm de vocês, nossa audiência curiosa. Vamos continuar essa conversa e aprofundar ainda mais nosso entendimento sobre os mistérios do cosmos.
As ondas gravitacionais são um dos fenômenos mais fascinantes que a física moderna trouxe à tona, desafiando nossa compreensão do universo. Mas o que exatamente são essas ondas? Imagine lançar uma pedra em um lago tranquilo. As ondulações que se formam na superfície da água são análogas às ondas gravitacionais. Elas surgem quando objetos massivos, como estrelas ou buracos negros, se movem de maneira acelerada, criando perturbações no espaço-tempo ao seu redor. Essas ondulações viajam pelo cosmos, levando consigo informações sobre eventos cósmicos que antes eram invisíveis aos nossos olhos. As ondas gravitacionais foram previstas pela teoria da relatividade geral de Einstein, formulada há mais de um século. No entanto, sua existência não foi confirmada até 2015, quando a colaboração LIGO, um experimento projetado para detectar essas ondas, anunciou a primeira observação direta. A detecção ocorreu após a fusão de dois buracos negros, um evento que liberou uma quantidade colossal de energia, equivalente a trilhões de sóis em forma de ondas gravitacionais. Esse marco não apenas validou a teoria de Einstein, mas também abriu uma nova janela para a astronomia, permitindo-nos observar o universo de uma maneira totalmente inédita. Agora você pode se perguntar: qual é o impacto disso tudo na ciência? A resposta é simples, mas profunda. As ondas gravitacionais nos permitem estudar eventos cósmicos que seriam impossíveis de serem observados por telescópios tradicionais. Por exemplo, enquanto os telescópios capturam a luz visível e outras formas de radiação eletromagnética, as ondas gravitacionais podem atravessar nuvens de poeira e gás, revelando informações sobre a dinâmica interna de buracos negros e supernovas. Assim, ganhamos a capacidade de explorar o universo em camadas, como se estivéssemos usando diferentes lentes para observar a mesma cena. E por falar em buracos negros, esses misteriosos objetos celestes estão intrinsecamente ligados à gravidade e às ondas gravitacionais. Buracos negros são regiões no espaço onde a atração gravitacional é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. O que acontece dentro de um buraco negro ainda é um grande mistério, mas sabemos que eles se formam a partir da morte de estrelas massivas. Quando uma estrela colapsa sob sua própria gravidade, ela pode criar um buraco negro cuja presença é detectada indiretamente através de seus efeitos gravitacionais sobre outros corpos celestes. A relação entre buracos negros e ondas gravitacionais é intrigante. Quando buracos negros se fundem, como foi o caso da primeira detecção realizada pelo LIGO, eles geram ondas gravitacionais que podem ser captadas aqui na Terra. Essa fusão não é apenas um espetáculo cósmico, é uma dança gravitacional que revela a essência da gravidade em ação. Os cientistas agora estão começando a usar essas ondas como ferramentas para mapear o universo e entender melhor a sua evolução. Pense nas ondas gravitacionais como ecos de eventos cataclísmicos que ecoam pelo cosmos. Cada detecção representa uma nova história, uma nova pista sobre a construção do universo. É como se estivéssemos recebendo mensagens de um passado distante, onde cada onda transporta informações sobre a natureza da gravidade, do tempo e do espaço. E quanto mais aprendemos sobre esses fenômenos exóticos, mais nos damos conta de que a gravidade não é apenas uma força simples, mas uma complexa teia que entrelaça todos os aspectos do cosmos. Ao explorarmos esses mistérios, fica claro que estamos apenas arranhando a superfície de um conhecimento vasto e profundo. Com isso, concluímos a primeira parte da nossa discussão sobre a gravidade. Mas antes de seguirmos em frente, gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal e a deixar um like neste vídeo. Isso nos ajuda muito e você pode sempre se desinscrever se não gostar do conteúdo. Vamos continuar juntos nessa jornada de descoberta. Agora quero saber sua opinião. Você já parou para pensar sobre como as ondas gravitacionais podem mudar nossa percepção do universo? Deixe suas reflexões nos comentários, porque muitas vezes as melhores ideias vêm de vocês, nossos espectadores curiosos. Como a gravidade molda a estrutura do espaço-tempo ao redor de buracos negros? Essa pergunta nos leva a um mundo fascinante, onde as regras que conhecemos se desfazem e novas realidades surgem. Buracos negros são regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Mas o que isso realmente significa? Para compreendermos melhor, vamos começar com a definição de buracos negros. Imagine um objeto tão massivo que sua atração gravitacional distorce não apenas o espaço,
mas também o tempo ao seu redor. Essa distorção cria uma barreira chamada horizonte de eventos, que é o ponto sem retorno. Uma vez que algo cruza essa fronteira, está irremediavelmente perdido para o universo externo. Isso evoca-se a imagem de uma armadilha cósmica, onde o espaço e o tempo se entrelaçam de maneira intrigante. Dentro dos buracos negros, encontramos a singularidade gravitacional. É nesse ponto que a densidade se torna infinita e as leis da física, como as conhecemos, deixam de fazer sentido. Pense na singularidade como o centro de um furacão, onde tudo é sugado e comprimido em um espaço infinitesimal. As implicações disso são vastas, pois desafiam nossa compreensão sobre a própria natureza do universo. A singularidade nos força a confrontar a fragilidade de nossas teorias e a necessidade de uma nova física que possa unificar a mecânica quântica com a relatividade. Além disso, é importante distinguir entre buracos negros estáticos e rotativos. Um buraco negro estático, como um monólito silencioso no cosmos, não gira. Já um buraco negro rotativo, conhecido como buraco negro de Kerr, tem uma dinâmica própria, girando em torno de seu eixo. Essa rotação não só afeta a forma como a matéria se comporta ao seu redor, mas também cria um fenômeno chamado ergosfera, uma região onde o espaço-tempo é arrastado pela rotação do buraco negro. Imagine a ergosfera como um turbilhão que puxa tudo que se aproxima, oferecendo uma nova dimensão à interação gravitacional. Agora que entendemos a estrutura dos buracos negros, vamos explorar como eles se relacionam com a evolução do universo. Os buracos negros não são apenas pontos de destruição, eles também desempenham um papel crucial na formação de galáxias e na dinâmica cósmica. O que acontece quando um buraco negro supermassivo se alimenta de matéria próxima? Como isso influencia as estrelas ao redor? Essas são questões que nos levarão a um entendimento mais profundo do cosmos. Ao longo dessa jornada, você já parou para pensar em como essas estruturas invisíveis moldam a realidade que conhecemos? Deixe suas reflexões nos comentários, porque muitas vezes as melhores ideias vêm de vocês, nossos espectadores curiosos. E lembre-se, se você está gostando do conteúdo, curta o vídeo agora para não esquecer. Vamos continuar juntos nessa exploração do desconhecido. Você já se perguntou quais são as evidências que suportam a existência de buracos negros no universo? A ideia de que existem regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar é, ao mesmo tempo, fascinante e aterrorizante. Desde as primeiras teorias até as observações modernas, a ciência tem revelado um panorama intrigante sobre esses mistérios cósmicos. Um dos principais indícios da existência de buracos negros vem das observações de estrelas que orbitam objetos invisíveis. Imagine uma dança celestial onde estrelas brilham intensamente, mas em suas órbitas elas se movem de maneira estranha, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. Esses movimentos não podem ser explicados apenas pela presença de estrelas visíveis ou planetas. Cientistas utilizando telescópios poderosos têm monitorado essas órbitas, apontando para a presença de um buraco negro oculto. O mais famoso exemplo disso é o buraco negro supermassivo no centro da nossa própria galáxia, a Via Láctea, conhecido como Sagitário A. As estrelas que orbitam esse objeto misterioso estão em trajetórias que nos dizem que há algo massivo e invisível lá. Outro marco crucial na evidência de buracos negros veio com as imagens obtidas pelo Event Horizon Telescope. Em 2019, a primeira imagem de um buraco negro foi revelada ao mundo, mostrando a sombra de um buraco negro supermassivo no centro da galáxia M87. Essa imagem não é apenas uma captura visual, é um testemunho do trabalho conjunto de cientistas de todo o mundo. A luz que conseguimos ver é, na verdade, o gás quente e brilhante que orbita o buraco negro, criando um halo luminoso. Ao observar essa sombra, os pesquisadores confirmaram uma previsão fundamental da teoria da relatividade de Einstein, que sugere que buracos negros deveriam existir. Além disso, a detecção de ondas gravitacionais também trouxe à tona novas evidências. Quando dois buracos negros colidem, eles produzem ondas que viajam pelo espaço-tempo, como ondas em um lago quando se joga uma pedra. Essas ondas foram detectadas pela primeira vez em 2015 pelo experimento LIGO, e desde então, várias fusões de buracos negros foram registradas.
Cada detecção dessas ondas representa não só uma confirmação da existência de buracos negros, mas também um novo olhar sobre a dinâmica do universo e como essas entidades influenciam o cosmos ao nosso redor. Compreendendo todas essas evidências, fica claro que a existência de buracos negros não é apenas uma especulação teórica, mas uma realidade apoiada por observações concretas. À medida que avançamos nessa jornada, vamos discutir as implicações da gravidade em escalas cosmológicas, como essas forças invisíveis moldam não apenas nosso universo, mas também a própria essência do espaço e do tempo. Prepare-se para explorar ainda mais esse enigma cósmico. A gravidade, essa força que nos mantém ancorados ao chão, desempenha um papel muito mais complexo e intrigante quando olhamos para as vastas dimensões do universo. Você já parou para pensar como a gravidade influencia a expansão acelerada do universo? Essa questão não é apenas uma reflexão filosófica, mas um dos grandes desafios da física moderna. Nos últimos anos, descobertas surpreendentes revelaram que o universo não está apenas se expandindo, mas está fazendo isso em um ritmo cada vez mais acelerado. A chave para entender esse fenômeno reside na enigmática energia escura. Imagine a energia escura como uma espécie de vapor invisível que permeia o cosmos, atuando nas profundezas do espaço como um agente de expansão. Essa força misteriosa compõe cerca de 70% do universo. E, embora sua natureza seja um mistério, seu efeito é inegável. A interação entre gravidade e energia escura é fascinante. Enquanto a gravidade age para atrair objetos uns aos outros, a energia escura parece ter o efeito oposto, empurrando as galáxias para longe umas das outras. É como se estivéssemos em um imenso balão, e conforme ele se expande, as pequenas bolhas de sabão que representam as galáxias se afastam umas das outras, impulsionadas por essa energia invisível. Agora a pergunta que fica é: o que realmente sabemos sobre a energia escura? Diversas teorias surgiram ao longo da história para tentar explicar essa força. Algumas sugerem que a energia escura poderia ser uma propriedade do próprio espaço, enquanto outras consideram que poderia ser uma forma desconhecida de energia que ainda estamos tentando entender. Em qualquer caso, suas implicações são profundas. Se a energia escura é realmente responsável pela aceleração da expansão do universo, isso pode mudar completamente nossa compreensão sobre a estrutura e o destino final do cosmos. Além disso, não podemos falar sobre a gravidade sem mencionar a matéria escura que interage com a gravidade de uma maneira igualmente intrigante. A matéria escura, que compõe cerca de 25% do universo, é invisível e não emite luz, mas sua presença é sentida através de sua influência gravitacional. Juntas, a gravidade e a matéria escura moldam a estrutura das galáxias e a formação das grandes escalas do universo. Agora que discutimos a gravidade em escalas cosmológicas, vamos explorar as questões fundamentais que ainda permanecem. Como essas forças invisíveis interagem de maneiras que ainda não conseguimos compreender completamente? E quais são os próximos passos na busca pela verdade sobre o universo? Deixe suas reflexões nos comentários, pois às vezes as melhores respostas vêm de vocês, a audiência curiosa que busca conhecimento. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nossas próximas explorações do cosmos. Por que a gravidade é tão difícil de unificar com as outras forças fundamentais? Essa pergunta ecoa em cada canto dos laboratórios e universidades ao redor do mundo, como um sussurro que se transforma em grito à medida que os cientistas se deparam com as barreiras invisíveis que cercam o entendimento completo do universo. A gravidade que mantém os planetas em suas órbitas e faz com que as maçãs caiam das árvores parece ser uma força que desafia todos os esforços para ser colocada em harmonia com as outras três forças fundamentais da natureza: a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. A dificuldade em unificar a gravidade com a mecânica quântica reside na incompatibilidade entre a relatividade geral de Newton e a mecânica quântica. Enquanto a relatividade geral descreve a gravidade como uma curvatura do espaço-tempo causada pela massa, a mecânica quântica opera em um domínio onde as partículas são descritas como ondas e eventos aleatórios dominam. Imagine tentar encaixar peças de quebra-cabeça que não se conectam, cada uma com sua própria lógica e linguagem. A relatividade lida com o muito grande, galáxias e buracos negros, enquanto a mecânica quântica lida com o muito pequeno,
elétrons e fótons. Essa falta de um terreno comum cria um abismo que muitos físicos tentam atravessar. Uma das abordagens mais intrigantes nessa busca é a teoria da gravidade quântica, que tenta descrever a gravidade em termos quânticos. Uma das propostas mais conhecidas é a gravidade em loop, que sugere que o espaço-tempo é composto por uma rede de laços interligados, semelhantes a um tecido. Visualize um imenso tapete, onde cada fio representa uma parte do espaço-tempo. Se esse tapete se esticar ou encolher, as propriedades da gravidade mudam de acordo. Essa metáfora ajuda a entender a ideia de que o espaço-tempo não é uma entidade contínua, mas sim composta de pequenas unidades discretas. A busca por uma teoria unificada não é apenas uma questão científica, é também filosófica. Ela nos leva a questionar a natureza da realidade e nosso lugar nela. Se conseguirmos entender como a gravidade se integra com as outras forças, poderemos ter uma visão mais completa do universo. Quase como se estivéssemos tentando decifrar os últimos trechos de um antigo pergaminho que revela segredos escondidos por milênios. O que significa isso para nós, como seres humanos? Que novas tecnologias e compreensões podem surgir dessa união? Após explorar esses desafios, vamos refletir sobre o futuro da pesquisa em gravidade. O que você acha que vem a seguir? Compartilhe suas ideias nos comentários, pois suas contribuições sempre trazem novas perspectivas. E antes que você esqueça, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Assim, você não perderá nossas próximas investigações sobre os mistérios cósmicos que nos cercam. O futuro da pesquisa em gravidade. À medida que avançamos para um futuro recheado de possibilidades, a pesquisa sobre gravidade e buracos negros se torna cada vez mais intrigante. Quais direções poderão surgir nesse vasto campo de estudo? Imagine um mundo onde novas tecnologias e métodos de observação nos permitam desvendar os segredos do universo de maneiras que antes eram inimagináveis. A gravidade, esse fenômeno que rege nossas vidas cotidianas, ainda guarda muitos mistérios a serem desvendados. Uma das áreas mais promissoras é o desenvolvimento de telescópios de nova geração, como o Telescópio Espacial James Webb, que já está nos proporcionando imagens impressionantes de galáxias distantes e fenômenos cósmicos. Esses instrumentos não apenas ampliam nossa visão do cosmos, mas também são capazes de captar sinais que antes escapavam à nossa percepção. Com a capacidade de observar ondas gravitacionais, aquelas ondulações no tecido do espaço-tempo provocadas por eventos cataclísmicos como a fusão de buracos negros, estamos prestes a entrar em uma nova era de descobertas. Essa técnica, que foi uma revolução na física, promete abrir portas para uma compreensão mais profunda da gravidade. Além das tecnologias avançadas, a colaboração internacional em projetos de pesquisa se mostra fundamental. Imagine cientistas de diferentes partes do mundo unindo forças, compartilhando dados, experiências e principalmente sonhos. Iniciativas como o Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria Laser, conhecido como LIGO, são exemplos claros de como a união de mentes brilhantes pode levar a descobertas que mudam o curso da ciência. A importância dessa colaboração é semelhante à formação de constelações no céu. Individualmente, as estrelas são belas, mas juntas, elas criam padrões que nos ajudam a navegar pelo universo. À medida que exploramos essas novas fronteiras, podemos nos perguntar: que possíveis descobertas nos aguardam? Poderíamos finalmente compreender a natureza das partículas que compõem a matéria escura, ou talvez, quem sabe, encontrar uma explicação para a energia escura que parece estar acelerando a expansão do universo. Essas perguntas não são meras especulações, mas sim desafios reais que a comunidade científica enfrenta atualmente. E cada passo nessa jornada nos aproxima de respostas que podem mudar nossa visão sobre a realidade. Com isso, concluímos nossa discussão sobre a gravidade e suas complexidades. Este tema, que começou como uma curiosidade, agora se transforma em um campo fértil para novas investigações. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com amigos que também se interessam por explorações cósmicas. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazê-lo e junte-se a nós em futuras aventuras pelo universo. Estamos apenas começando a desvendar os mistérios que nos cercam e mal podemos esperar para vê-lo novamente em nossas próximas discussões.